Boa noite, queridos. Eu saúdo-vos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou mais uma vez com vocês para estudar a palavra do Senhor, para que possamos, nossa vida espiritual ser uma vida santa, uma vida sadia e com saúde. Conhecemos a Deus. Eu quero entrar com vocês estudando a escola dominical. Eu sou o pastor Niquei Santos, de olho na lição. Nós vamos estudar nesta noite a quarta lição da CPADER. A quarta lição que vai ser ministrada no dia 26 de abril de 2020. Vamos aprendermos junto? Vamos estudarmos junto? O professor aqui é o Espírito Santo de Deus. Quero deixar algo para você, aprender juntamente com você a palavra do Senhor. É gostoso aprender a palavra do Senhor, saber alguma coisa que a Bíblia nos revela para o nosso elevo espiritual. É gostoso porque ela é o caminho, ela é a bússola, ela que nos leva à direção de uma vida santa, uma vida de fé, uma vida de comunhão, uma vida de paz, uma vida de alegria. É a palavra do Senhor. É interessante nos aprendermos a palavra do Senhor, porque nelas crescemos, nela mudamos a nossa vida, o jeito de ser, o nosso jeito de criar, o nosso gênero, ser mais paciente, ser mais cuidadoso, ser mais feliz, né? Nós entrosamos a nossa vida com a vida santificada na presença do Senhor e buscamos primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos aprender nesta noite, e tem o título da lição, Iluminação Espiritual do Crente. Está inserido no livro, na leitura bíblica em classe, no livro dos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. O texto áureo diz o seguinte: porque o que Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está no livro aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. A verdade prática diz assim, a palavra, na Bíblia, o comentarista diz assim, a verdade prática inserida na revista: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Verdade prática. A vocação do crente está incluída a herança, a riqueza, aos eleitos pela grandeza do nosso Deus. Os irmãos acompanharam semanalmente a leitura da revista Escola Dominical. Na segunda-feira está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, versículo 15. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Na terça-feira, os alunos devem ter estudado 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. O crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. O crente tem a promessa de conhecer Deus face a face. Essa é a promessa que a Bíblia nos dá, a visão que o crente, a igreja, tem a promessa de ver como ele é, face a face. Quarta-feira está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. O poder divino é capaz de transformar o homem. O poder divino é capaz de transformar o homem. Com certeza.
aquele que entrega a sua vida ao Senhor, não será mais o mesmo. Alguém vai chegar para você e vai dizer que como ela está mudada, como ele mudou, porque é o Evangelho que transforma o homem. Na quinta-feira, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, versículo 57. O triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. A vitória, o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. No sábado, Mateus capítulo 16, versículo 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer ou vencer a igreja na terra. Amém? Os hinos sugeridos da lição é o hino 300, o hino 311 e o 491 da harpa cristã. O objetivo específico da lição são três. O primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Essa é a primeira destaque da lição. Falar sobre a vocação, sobre a riqueza da glória inclusa na herança divina. O segundo destaque, o segundo objetivo da lição é salientar aos alunos a grandiosidade do poder divino que opera a favor dos crentes, que é o segundo objetivo específico, é salientar, falar, dizer para o aluno, conscientizar que o poder divino opera a favor dos crentes. E o terceiro objetivo específico é expressar o exemplo de exatidão em Cristo. É expressar o exemplo de exatidão em Cristo. Nós vamos aqui passar para o comentário. O comentário aqui na introdução, ela é uma introdução que nos diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida em ação de graça. Está no capítulo 1 de Éfeso, versículo 15 e 16. A oração intercessória está no mesmo capítulo 1, 17 ao 18. E a confissão de louvor e exaltação está no primeiro capítulo aos Efésios, capítulo 20 e 23. Essa é a introdução da nossa revista da CPAD. Mas o primeiro tópico da lição, o comentarista deixa bem claro a expressão aqui, que é o primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro tópico. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro subtópico, ação de graça e intercessão. E o segundo subtópico, a esperança da vocação. E o terceiro subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Então está aqui dividido em 4 subtópicos. O primeiro tópico. O primeiro tópico está dividido em 3 partes: gratidão, glorificação e vocação. Gratidão, glorificação e vocação. Em primeiro lugar, Deus chama o crente para o trabalho. O comentarista da lição
quer nos dizer que a nossa vocação, Deus chama o crente para trabalhar na obra do Senhor e não para ficar de braços cruzados. Nós temos que aceitamos a Cristo. Nós temos um chamado ainda pecador. Deus, pela sua graça e amor infinito em Cristo Jesus, nos tirou do lamaçal do pecado, lá do Egito, fez-nos filhos de Deus, na esperança de uma salvação eterna em Cristo Jesus, e nos concedeu uma vocação, um ministério, para que possamos se aprofundar no conhecimento de Cristo e passar para o nosso próximo ante querido, aqueles que estão iniciando os novo convertido, a ter essa mesma fé. Isso foi o que o Paulo expressou, esta alegria, dando confiança aos crentes dos Efésios, aos judeus, aos gregos, aos romanos, ali a comunidade judaica, o qual venerava outros deuses ali, mostrando que o nosso Deus Jeová, o Deus desconhecido, o Cristo morto na cruz do Calvário, feito cabeça da igreja, ele é o Deus maior de todos os deuses, e qual tem para nos oferecer a garantia de uma salvação, de uma vida material bela e próspera aqui na terra, frutífica, e também uma vida eterna para todos sempre. Então vamos ver os frutos da nossa vocação, o que o apóstolo Paulo está nos referindo. Qual é a tua vocação? Qual é a tua chamada? E qual é a tua vocação? Para o que você foi chamado na obra do Senhor? Qual é o teu chamado? Você conhece o seu chamado? Qual é a sua vocação, o seu dom dentro da casa do Senhor? Creio que cada aluno ou cada salvo em Cristo Jesus conhece a sua vocação e o seu dom. Até o próximo que está do seu lado esquerdo, até o seu líder, o seu pastor, conhece a sua vocação. A sua vocação é de pregar? A sua vocação é de ensinar? A sua vocação é de ganhar alma? A sua vocação é estar no departamento social da igreja? A sua vocação é de organizar os eventos da igreja? A sua vocação é de pediatria teológica dentro da igreja, trabalhar com criança? A sua vocação é de músico, de instrumentista dentro da casa do Senhor? A sua vocação é de professor de uma escola dominical? A sua vocação é de ser um porteiro na casa do Senhor? A sua vocação é de gostar de visitar os irmãos? A sua vocação é de trabalhar com jovens? A sua vocação foi chamada para o ciclo da oração? A sua vocação é de ser mestrado? A sua vocação é de pastorear? Se nós olhamos lá em 1 Efésios, na carta de Efésios, aos Efésios capítulo 4, nós vamos ver aqui alguma vocação, e Deus tem chamado os seus filhos para trabalhar na obra do Senhor. Porque Deus sempre chama alguém e tem uma vocação, e essa vocação nós temos que se aprofundar mais, nos estudar mais pela vocação. Se você é músico, procura aprofundar na música, dar o melhor para Deus. Você foi chamado para dar o melhor para Deus. Quando eu falo dar o melhor para Deus, é para aqueles que estão chegando na obra do Senhor, que não conhecem o Senhor, vê esta vocação em você, e através da sua vocação vem inspirar outros vir para o reino de Cristo, e eles sentir este mesmo gozo, esse mesmo desejo
de estar na casa do Senhor e fazer algo dentro da casa do Senhor para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Isso é o desejo de Paulo. Paulo se alegrava que ali os crentes da igreja, da comunidade aos Efésios, eles cresceram esse desejo de dar o melhor para a sua comunidade. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim, a palavra do Senhor: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui está a vocação. Quando você faz o melhor, não é para você aparecer, nem você ser o bom, nem você ser a última Coca-Cola, mas é para que o crescimento do corpo de Cristo venha crescer dentro do reino de Deus. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Se você tem um chamado, vá. Se tem uma vocação, dê o melhor de você para o reino de Cristo. Aqui está inserida no subtópico a esperança da vocação. Paulo incentiva aos crentes dedicar mais, né? Qual a esperança? O que nós esperamos? Vamos ler aqui o segundo subtópico da lição. Em sua petição, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim ele seria capaz de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de seres vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chama a pessoa no passado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Está no livro aos Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. B. A chamada abrange ao serviço e à santificação no presente. Filipenses 3, versículo 4. Isto é, chama-se irrepreensível viver em comunhão e andar de modo digno. Primeiro, carta aos Efésios, versículo 4. Segundo livro, ou capítulo de Efésios, versículo 11 ao 18, e o capítulo 4, versículo 1. Quais são as riquezas? Subtópico 3. Subtópico 3. Lá em Mateus nós vamos observar as promessas que Paulo está falando à igreja aos Efésios. Ela abrange espiritualmente e ela abrange também naturalmente. Ou seja, vou explicar. Você é um cristão próspero na terra, Deus faz, pela sua fé, pela sua dedicação, pelo seu amor, as portas vão se abrindo e você vai ser abastecido pelas riquezas e as bondades de Deus aqui na terra. Segundo, as revelação espiritual. Deus revelando aos seus filhos
algo espiritual. Por exemplo, como os salvos tomarão herança. O primeiro é perdão dos pecados. É um ato espiritual. A doação de filhos e as bênçãos que são desfrutadas no porvir. Primeiro, perdão dos pecados. Segundo, as bênçãos espirituais. E terceiro, é que nós vamos desfrutar não só aqui nessa terra, mas no futuro continua sendo abençoado. Essas são as riquezas que o crente espera em Cristo Jesus. Os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Isso que Paulo quer transmitir, que está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 34. Sua herança. Sua herança. Vamos ler aqui no Talmud judaico o que fala o que é herança. Uma herança, Moisés Bemier chama a atenção para uma palavra em comum no hebraico, utilizada para expressar o importante conceito de herança. Na Marachá, um dos lugares em que a figura na Torá, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 4, Moisés nos deu a Torá. É uma herança. Moisés deu a Torá, a lei, é uma herança. De que a congregação de Israel, em Êxodo capítulo 6, versículo 8, e eu vos farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aí Paulo diz assim, a mesma promessa terrena, falando é terreno aqui. Deus prometeu dar herança a Abraão. Abraão tornou um homem rico. Esta riqueza, depois que Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, Jacó para José, e assim sucessivamente. E eu darei a vocês como herança, eu Adonai. E ele escreveu, darei a primeira herança. É pecado ser rico, pastor? Para ser crente, é pecado uma pessoa ser rica, bem-sucedida na terra? Não, não é pecado. Porque homens da Bíblia, como eu acabei de falar, Abraão foi um homem que tem o seu poder aquisitivo e foi sucessivamente um homem abençoado na terra. Como falei, esses três homens, Isaac, Jacó, na ordem crescente, José, como falar também de Davi, como falar também de Salomão, como falar também de Zaqueu, homem próspero, como falar também do próprio Jesus. A Bíblia diz que lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, fala do capítulo 8 e o versículo 9, deixa eu ler aqui, primeira carta aos Coríntios, vamos ler aqui para você entender. Muitas vezes tem uma expressão que Jesus, ele era um pobre, e Jesus era pobre de maré de si. Já de mão eu pergunto para você, quem tem tesoureiro para cuidar da sua riqueza, é pobre ou é rico? Só tem tesoureiro quem é rico. Então vamos ler aqui.
No segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve, capítulo 8, versículo 9, diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Então vemos aqui que ele era uma pessoa sucedida, ensinando para que nós buscarmos, trabalharmos fielmente. Ser filho de Deus, mas trabalharmos fielmente. Não esperando que caia do céu, nem esperando que você receba nada de alguém. Mas esperando que Deus nos dê sabedoria, primeiramente saúde, para que alcançamos o desejo do nosso coração, para que deixamos legados para os nossos familiares. Se nós formos olhar a vida de Jesus, porque Deus dá sabedoria. Quando Jesus estava em Nazaré, ele era carpinteiro. Mas a Bíblia diz que ele saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, você vai ver Jesus dando seu crescimento material, natural, que é isso que Paulo nos dá ensinamento, porque quando você passa a ser filho de Deus, você passa a gastar naquilo que vai edificar a você, edificar a sua família. Você vai ter o prazer neste planeta ser um cidadão de respeito, de moral, porque você está servindo Deus. Deus transforma você em um empresário, te dá uma empresa boa para você trabalhar, ou um microempresário, um empreendedor. Enfim, Deus, os seus filhos, aquilo que você trabalhava e gastava, aquilo que não era pão, em coisas banais pelo pecado, agora você vai edificar, estruturar a sua vida financeira. É isso que Paulo está nos dizendo. As bênçãos, as riquezas, Deus vai dar sabedoria para isso. Você lê no capítulo 2 de João, versículo 11, Jesus estava em Caná da Galileia. Quando ele saiu daquela festa, ele foi para a casa dele. Indo para a casa de Jesus, Jesus convidou os seus discípulos. Maria não tinha só Jesus. Maria teve outros filhos também, que lá em Mateus capítulo 13, e versículo 56, 57, lá estão os irmãos e as irmãs de Jesus. Você vai ver lá em Mateus capítulo 13, vamos ler aqui rapidamente. Eu gosto de mostrar para os alunos, para não ficar isso aqui, Maria só tinha Jesus. Não, Maria teve outros filhos também. No versículo, vamos ver aqui o versículo 56. 55 diz assim, o versículo Mateus, capítulo 13, versículo 55, 56. Diz assim, veio os irmãos de Jesus. Maria não tinha só Jesus, mas tinha irmãos. Isso quero chegar lá em João capítulo 2, versículo 11. O tamanho da casa de Jesus. Não é este filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos? Chama-se Tiago, José, Simão e Judas. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isto? Veja que eu falei aqui que Jesus tinha irmãos e irmãs. Segundo os estudiosos, Jesus teve sete irmãos, entre homem e mulher, com ele 8. Então só aí tem 8. Com a mãe dele 9.
com mais 12 discípulos, quando há 21 pessoas, ele chamou para dentro da sua casa. Agora raciocine comigo como um bom arquiteto, como um bom engenheiro, para suportar 21 pessoas dentro de uma casa, para dormir, alimentar e usar o banheiro fisiologicamente, não é qualquer casa, não é uma casa pequena, é uma grande casa. Você vê que eu estou mostrando para você que estou profetizando a tua vida. E a escola dominical não é só para aprender, a escola dominical também é uma profecia. Deus está mudando vida de alunos que estão ouvindo esse live. Você que está não só aprendendo a escrita, mas recebendo uma inspiração, uma unção na tua vida, na esperança que Deus mude o teu quadro material, natural aqui na terra. Eu estou profetizando para você. Deus vai aumentar, vai enlarguecer esse teu território. Então veja, quando você chega lá em Mateus capítulo 4, versículo 13, Jesus estava lá em Cafarnaum, a casa deles era na beira da praia. Mateus capítulo 13, versículo 1 está dizendo, era beira-mar. Era beira-mar. Marcos capítulo 2, ali, quando eles testearam ali aquela casa, aquele paralítico, você pode ler, prestar bem atenção, comecei assim, estando ele em casa. Casa de quem? Na casa dele. Foram lá. Então eu quero passar para você o que Paulo está nos dizendo, está profetizando na minha vida e na tua vida, que você tem uma vida sucedida, uma vida próspera, uma vida frutífica ou frutífera aqui na terra, que dê os seus frutos, não só natural, mas seus frutos espiritual. Porque Deus, Ele é o dono da prata e do ouro, e nos abençoa os seus filhos, aqui na terra e futuramente. Nós vamos passar para o tópico 2 da lição. Falei das riquezas, da glória, da sua glória. Eu vou falar agora sobre a excelência, a grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera o esforço em traduzir a grandiosidade e a eficácia do poder que opera a favor do crente. É isso que eu estou querendo falar para você detalhadamente, pacificamente, para que esta palavra entre dentro do seu coração e você passe a crer. Passa a ser não crente não, desesperançoso, sem fé, mas na esperança que a sua vida seja preenchida aqui e no porvir. Sobre a excelência da grandeza e o poder de Deus, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelência da grandeza e do poder de Deus. Está em 1 carta aos Efésios, versículo 19. Percebe que a palavra sobre a excelência é traduzida do grego aperbolon, que de forma objetiva significa extraordinariamente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Sobre excelente, extraordinariamente. Quer dizer assim, magnífico, excelente estado de vida. Já a expressão seguinte, megeteos, quer dizer grandeza, ou megeteos, que significa grandeza, o objetivo é enaltecer a magnitude e o poder
de Deus que a tudo sobrepuja. Mateus capítulo 26, versículo 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica efeito miraculoso que requerem força fora de medida. Atos 8, versículo 13. Logo a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar e transformar a salvação do homem. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. E que somente um poder tão grande assim, inclusas na esperança da vocação e nas riquezas e na herança. A força do poder divino. Vou explicar para você a força do poder divino, segundo a operação da força. O que o versículo está falando aqui, o segundo subtópico da lição, do tópico 2. O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que a tradução é energia. Energia também que significa eficácia. Eficácia. Se analisando a ideia do poder em atividade, habilidade, eficácia, fazer bem feito. 1 Colossenses 1, versículo 19. Segunda expressão é força. Vem do termo tato, do grego, que traz a ideia de intensidade. O alongamento, a intensidade, o comprimento, o tamanho, a longura. E finalmente, isho, que indica o poder inerente de Deus. João capítulo 1, versículo 12, você vai ali, né, que é não pela carne e pelo sangue, mas pelo aquele que crê em seu nome, o chamado Filho de Deus. A associação desse conceito revela o poder potencial de Deus, que é inerente à natureza divina, opera a favor dos que creem. Para aprofundar esta impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos. Vamos ver o que Paulo apresenta aqui. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus ao céu. Terceiro, a sua elevação acima de todo o domínio. Eu vou passar uma revelação para você sobre o poder divino, a potência deste Deus que eu e você servimos. Se nós lermos o capítulo 1 de Gênesis, e o versículo 1, 2 e 3, vamos ler a seguinte expressão: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Eu estou mostrando a grandeza de Deus para você. No princípio, quem criou o céu e a terra? O próprio Deus. O segundo versículo diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus
se movia sobre a face das águas. Então, é uma revelação para o seu elevo espiritual. E o capítulo 1 de Gênesis, versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora você vai lá para 1 João, no Evangelho de João, 1 João. Eu quero deixar uma revelação para você nesta noite. Interessante na palavra do Senhor. Capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nós vamos ver os 3 evangelhos, ou vamos ver o evangelho lá em Gênesis, capítulo 1. E vamos ver o poder de Deus revelado de Cristo a João, que ele era o Verbo. E como chamava esse Verbo? O Verbo chamava-se haja. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 3. Haja luz, e houve luz. No versículo 1 de Gênesis, Deus falava, Deus criou o céu e a terra na eternidade. No segundo versículo, a terra era sem forma e vazia, na eternidade. Mas no versículo 3 de Gênesis, Deus se manifesta como luz. Eu quero dizer para você, Deus descendo no livro de Gênesis, do capítulo 1, englobando céu e terra, criando a porção seca, descendo a terra, saindo da eternidade para o tempo, e no tempo ele começa a criar todas as coisas. Em 6 dias, cria todas as coisas no tempo. No tempo, Deus, no tempo, quero revelar para você, do capítulo 1 de Gênesis até o Calvário, Deus está manifestando o seu poder, a sua glória na terra. Com toda a desobediência do homem, Deus não deixou de ser Deus. Ele é sempre Deus, será sempre Deus. João, ele revelou para João que é aquele que estava morto, e eu estou vivo e viverá. E será sempre Deus. Mas, como Paulo quer nos dizer, desde a fundação do mundo, que ele tinha um plano através do seu Filho, Jesus Cristo, para o homem. E lá em Provérbios capítulo 8, versículo 30, diz que ele era aluno. Segundo nós, os teólogos, nós que estudamos a Bíblia, sabemos que Deus planejou, arquitetou os seus planos. Deus construiu. João disse, nada foi feito sem ele ter feito. Ou seja, o próprio Cristo fez. Nada foi feito sem ele. Ele fez. O papel do Espírito Santo é conservar
aquilo que estava no plano de Deus, planejou, e aquilo que Deus construiu, o Espírito Santo conservando. Então eu quero dizer para você que Deus, no Antigo Testamento, até entrar até ao Calvário, no Antigo Testamento, o Velho Testamento, Deus manifestava através da teofania. Deus na terra, descendo no templo. No templo, Deus manifestava na teofania. O que é teofania? Teo quer dizer Deus, fania escondido. Deus escondido em alguma coisa. Deus escondido no cajado, Deus escondido na arca, Deus escondido em um anjo, Deus escondido em um homem, Deus escondido em uma rocha. Quer dizer, era Deus fazendo sua manifestação no tempo. Quando chegou em Mateus capítulo 2, profetizado pela profecia Isaías, que era o profeta messiânico, que diz que a virgem dará a luz de um menino, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco, Deus dentro do barro, Deus dentro do homem. Ele nasceu se revelando, que o próprio apóstolo Paulo diz assim: aquele que não evangelizar, aquele que não ensinar que Cristo não veio em carne, que este evangelho seja anátema. Então ele se fez carne, ele nasceu como eu e você, para que ele mostrasse para a gente que ele, sendo um homem, eu e você sendo homem, tem a capacidade de vencer todos os obstáculos da vida. Porque lá em João capítulo 16, versículo 33, eu venci o mundo e você também vencerá. O que ele está dizendo com isso? Assim, não tem problema para que você possa desistir, irmão. A sua cruz não é tão pesada assim que você possa levar. Você é mais do que vencedor. Você é mais que um vencedor. Então, aqui no Evangelho, vimos a operação dele fisicamente. Lucas capítulo 2, versículo 52, que ele cresceu em estatura, sabedoria e conhecimento. Graça, estatura e sabedoria. Graça, estatura e sabedoria. Estatura, de criança para adulto. Na graça, era um homem sempre alegre, recreativo. Sabedoria, eles estavam ali obedecendo todas as leis da terra. Então ele tornou-se ali um homem mostrando a sua vida santa na terra, o seu proceder aqui na terra, manifestando o seu poder, que vimos cegos sendo curado, voltando à visão, mudo, voltando a falar, surdo, passando a ouvir, paralítico, passar a andar, leproso, ser curado, mortos, ser ressuscitado, multiplicação do pão e peixe, andando sobre as águas do mar, e na cruz do Calvário, ainda ele sofreu no tempo, sendo crucificado no tempo, e também no túmulo, foi morto, sepultado no tempo. Na sexta, alguns tradutores, alguns estudiosos, ele frisa que ele foi crucificado na sexta. Até as 6 horas da tarde tinha que ser sepultado antes das 6, do pôr do sol. Ele foi sepultado. Passou o sábado na sepultura ainda no templo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele mesmo profetizou que ele iria morrer, ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e deixou o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem vai passar 3 dias no seio da terra. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então eu estou mostrando aqui o poder de Deus para você. O poder de Deus para você. E para nos concluir, aqui o tópico 2, quando ele ressuscitou não sem fazer nada.
a sua vocação continuou fazendo os mesmos milagres. A Bíblia registra lá em Atos capítulo 1, você passa a ler aí em Atos capítulo 1, que ele continuou fazendo os milagres, andando sobre o mar, comendo peixe com pão, falando com seus discípulos, indo para Galiléia, no caminho de Emaús. Começou fazendo os seus milagres, mesmo depois de ele ressuscitar. Então, quando ele ressuscitou, ele já não está mais no tempo, no espaço na teofania. Ele está agora no caminho da eternidade. Isso que Paulo quer nos ensinar. Jesus, ele saiu do tempo, ele saiu da eternidade para o tempo, até a cruz do Calvário, até o túmulo estava no templo, mas o primeiro dia da semana, que é o domingo, ele ressuscitou, passando para a eternidade, mostrando que o seu corpo na eternidade, ele continuou fazendo os seus milagres, que é que ele fala assim, um dia veremos ele face a face, na eternidade. 40 dias passou fazendo no meio dos seus discípulos, até que ele foi assunto ao céu, na exceção do céu, quando subiu para a eternidade. E ele falou lá em João, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E o comentarista está dizendo que ele está à direita do Pai. Vamos ler aqui, que diz assim, primeiro a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus no céu, e a sua elevação acima de todo domínio. Ou seja, o poder, ele tem poder embaixo da terra, em cima da terra, embaixo do céu, em cima do céu, todo o poder foi dado para ele, que ele resgatou, tomou aquilo que estava na mão do homem, chamado Adão, que ele perdeu, ele resgatou, está na mão dele, e está sentado à direita do Pai. Você se lembra da história de Estevão? Antes dele passar desta vida para outra, ele frisou que Jesus estava vivo, e olhando para o céu, e viu ele à direita, em pé, à direita do Pai. Então, o que o comentarista quer dizer? Que era uma profecia que está inserida lá em Salmo 110, versículo 1, dizendo que o meu Senhor, vamos lá, Salmo 110, versículo 1, está escrito, era uma profecia que ele tinha que assentar à direita do Pai, vencer todas as barreiras, todos os obstáculos, abrindo o caminho para mim, para você, para entrar na eternidade. O caminho está aberto, o véu se rasgou, nós basta agora tomar nossa cruz e seguir a Cristo. Salmo 110, versículo 1. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vamos ler mais uma vez, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse ao Pai, ao seu Filho, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, todos irão se curvar diante de Deus. Na Torá, na Bíblia do judeu, nós vamos ler aqui que diz assim, o Deus e nosso Senhor Yeshua, o Messias, o Pai glorioso, e não o próprio Yeshua. Paulo, o Shaul, distingue Deus de Yeshua. Você, Paulo, nessa lição, nesse capítulo, ele distingue o Pai do Filho, né? Sem contradizer o seu entendimento, em que Yeshua habita corporalmente a plenitude do que Deus é. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Este versículo introduz o tema
de uma batalha espiritual, aquilo que eu acabei de falar para você. Houve uma batalha para que você seja abençoado hoje. É isso que Paulo está tentando explicar para os Efésios. É isso que o comentarista está tentando explicar para a sua igreja, para mim e para você, que as bênçãos que você está recebendo, meu querido, que você recebe hoje, a sua saúde, o seu casamento, o seu carro, vamos falar das coisas materiais, né? A sua família, os seus bens materiais, aí vamos passar para a sabedoria espiritual, pelo seu perdão, para ser considerado filho de Deus, para você receber os dons do Espírito Santo, você fazer parte da salvação, ser um bom pregador, evangelista sucedido, levar o nome do Senhor. Tudo isso custou uma batalha, uma guerra. E nessa guerra que o homem perdeu, que não tem nada disto, era para outro sacrifício, buscava outras portas. Jesus agora assim, está nas minhas mãos. Eu batalhei tudo isso, ganhei na vida da terra, ganhei na vida do céu para dar para você, meus filhos, para a igreja. É isso que Paulo disse. Houve uma batalha. Aqui no comentarista judaico, houve uma batalha, o qual é retomado. Lá está escrito no capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, do 9 ao 10, e capítulo 6, do 10 ao 9, que é vestir toda a armadura que ele nos ensina, nos vestir, nos preparar para lutar contra as hostes espirituais, né, na região celestiais. Ali você vai. Paulo explica lá, que eu não vou detalhadamente, porque ele está falando aqui. Houve uma batalha, que você é um soldado, você não é um simples cristão. Você aceitou Jesus não para ser um cristão, mas para você ser um soldado de Cristo. Paulo frisa bem isto, que muitas vezes o crente ele não quer lutar, né? Ele acha que ele aceitou Jesus Cristo, não precisa lutar. Não, você, meu querido, você foi alistado no exército celestial, você é um soldado de Cristo. Eu não sei a sua patente, se você ainda é soldado, se você é cabo, se você é sargento, se você é um tenente, segundo tenente, capitão, coronel, segundo coronel, major, não sei. Mas você é um soldado, você tem que lutar. Você tem que lutar, né? Para você conquistar a sua bênção, tanto material como espiritual, você tem que lutar, tem que buscar. Buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á, pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Nós temos que lutar. Paulo está dizendo, nós estamos com soldado. Jesus guerreou tudo isso para dar para mim e para você, mas não deixar que o inimigo nos leve na garantia da fé, que nós somos herdeiros de tudo isso que Deus nos deixou, só basta agora nos buscar a bênção, fazer parte dela. O versículo 20 faz uma ilusão do Salmo 110, aquilo que eu falei, citando a frequência do Novo Testamento, Mateus 22, 44. Vamos ver lá em Mateus 22, 44 que nos fala. E se é referente a Mateus 22, 44. Mateus 22, 44. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Mateus 22, 44. É uma escola dominical, é assim mesmo. Nós queremos para aprender. Não deixar, não falar sem mostrar na Bíblia. Você deve ensinar falando, explicando e mostrando dentro da Bíblia, que ela é a luz e ela é a melhor resposta que nós temos para as nossas vidas. 22, 44, diz assim: e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos no cabelo dos seus pés. Então o versículo está sendo repetido aqui, Salmo 101, na referência de Mateus 22, versículo 44, que quando Estevão viu à direita do Pai, era uma profecia que estava se cumprindo. E quando ele sobe, que ele ganha a batalha aqui na terra, e ele fala em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra a igreja dele, contra a minha igreja. Quando ele fala a minha igreja, é porque existiam outras igrejas. Ele não generalizou todas as igrejas. Ele falou assim, tem igreja, mas a minha
a porta do inferno não vai vencer. Mateus capítulo 16, versículo 8. Aí você vai ver a ascensão de Cristo. Depois dessa batalha, voltando, retornando ao céu, que é o ponto de referência em Atos capítulo 1. Você vai encontrar lá em Salmo 24. Salmo 24. Nós temos que aprender que a Bíblia, na hermenêutica, ela por si só interpreta, a Bíblia interpreta, ela faz a sua própria interpretação na hermenêutica. A Bíblia, ela mesma interpreta. Ela faz a pergunta, ela mesma responde. A interpretação da Bíblia. Vamos lá. Porque muitas vezes lemos versículo e pensamos que o versículo está ali aleatoriamente. Não. Está ali porque é uma profecia. Depois que ele ganhou a batalha, vamos ler Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas eterna. Assim, levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai, ó vós, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, vós, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então ele está sentado, pode ser, ele está sentado. Então o pastor está dizendo assim que a batalha já está ganha. Já está ganha. Agora você tem que colocar sua fé no coração e desfrutar das bênçãos. Por isso que Paulo assim, somos mais do que vencedor. Somos mais do que vencedor. Bem, meu querido, vamos passar para o tópico 3. Para nós termos a lição, tópico 3. Vamos ali no tópico 3 dessa lição. Nós vamos... Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aí vai falar aqui no subtópico, no tópico 3. Cristo, a premissa dos que dormem. Ou seja, Paulo enfatiza que o poder de Deus manifesta em Cristo, ressuscitando os mortos. Capítulo 1 de Efésios 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ressurreição entre os mortos. Segundo subtópico, dessa lição nós vamos ver que Cristo é levado à direita do Pai, que eu acabei de explicar. E o terceiro subtópico, tópico 3, Cristo exaltado de sobremaneira. Aí vamos ler aqui para dar essa conclusão, diz assim. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo em cima de todos os principados e poder, e potestade, domínio, e de todo o nome que se nomeia. Primeiro capítulo aos Efésios, versículo 21. Significa que ele foi exaltado acima de todas as eminências do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Amém? Amém? Aprendemos? Agora você vai deixar de ser uma pessoa sem fé, uma pessoa fraca. Existe uma religião chamada dualista. Essa religião, ela fala que o mesmo poder que Satanás, o diabo, tem é a mesma altura de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, e mostrando para a igreja dos Efésios, que não. O nome, todo o poder foi dado para Cristo.
Você que coloca toda a sua fé no lado do mal, do príncipe das trevas, igualando ele como igual ao seu Salvador, igual ao seu Cristo, você precisa ler mais a palavra de Deus, a Bíblia. Eu vou deixar aqui só um parecer para você. Quem é Cristo e quem é o diabo, que rouba a sua fé e coloca pressão em você, medo, depressão, que você não vai conseguir, que você vai morrer como um miserável, como um João Ninguém. Você está aqui para aprender, querido, porque o crente tem que aprender a palavra de Deus, porque aprendendo, ler Romanos capítulo 10, versículo 17, assim, é ouvindo a palavra de Deus que aumenta a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O crente que tem conhecimento da palavra de Deus, o crente que busca a palavra de Deus, está alicerçado, está pisando em cima da rocha. E ele não nega Cristo por nada. E ele não sai do caminho de Cristo por nada, porque ele sabe de onde veio, sabe o que está fazendo, o que ele faz e para onde ele vai. Então, só um exemplo para você. Lá no capítulo aos Efésios, Deus mostra o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel vê bem depois, mas estes estudos nos dão a entender que é um projeto profético, uma projeção profética. O que é isso, pastor? Significa é que o homem nunca viu, não sabe como foi o passado, e Deus revela ao profeta. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel? No capítulo 37. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel, no capítulo 38, aliás, capítulo 28 de Ezequiel, 28 de Ezequiel, é que, vamos lá em Ezequiel, que Deus quer mostrar quem era, né, este ser, quem era este ser. Eu sei que você já passou por essa parte, mas eu quero explicar para você. Tem que explicar para você, porque senão... Versículo 13 diz assim, ó, versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua. Aí vem falando da pedra, né? Cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, e o ouro sobre os teus, e a obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti no dia em que foste criado e foi preparado. Lembra? Essa lição é quase parecida à lição passada, quase idêntica, semelhante. 14, Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Ele é querubim ungido o quê? Para proteger, para guardar aquilo que Deus dá estação, para proteger e guardar. Proteger quer dizer guardar. E te estabeleci para isto. E foi, no Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras fogueava andava. Perfeito eras, o 15, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então o profeta Ezequiel, Deus revelando quem era ele. Ele era um anjo, mas ele decidiu, foi cheia de iniquidade, e ele tornou-se o anjo caído. Lá em Lucas capítulo 10, o próprio Jesus fala que viu ele cair do céu como um relâmpago. Tem muitos crentes que dizem que ele caiu na terra, mas não caiu na terra. Isaías, vou te explicar. Isaías capítulo
14, que nós temos que ler a Bíblia, viu? Tem que ler com atenção. Por isso que o aluno tem que aprender a palavra do Senhor, que muitas vezes ele confunde a força do mal com a força do bem, sendo quase empatando. Jesus quase perdendo, né, para o seu adversário, mas não é bem assim. Você tem que, Paulo está dizendo assim, que ele está acima de tudo. Lá que você ficar com medo. Eu estou falando isso na lição, porque, reforçando o que o Paulo está falando, que tem muitos crentes que falam de Deus, ele se assusta. Eu recebi um áudio que, com uma certa profeta, Boca de Chulapa, ele falou que vai chegar um momento que os crentes vão sair de casa, que o diabo vai entrar na casa dos demônios, né? Principalmente os crentes ficarem de casa, não sair para lugar nenhum. Aí por isso que eu estou falando isso aqui dentro da Bíblia para você, para que seja um aluno, mas seja um aluno corajoso, um aluno de cabeça erguida, e bota o diabo para correr, né, da sua vida. Então eu quero mostrar para você o poder, aonde vai até o poder dele. Então vamos Isaías capítulo 14, versículo 11 até o 14, vamos lá, vamos estudar junto comigo. Já foi derribado no inferno a tua soberba, como o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Versículo 14, versículo 12, o capítulo 14 de Isaías. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, preste bem atenção, foi lançado por terra, tu que debilitava as nações. A expressão que está no versículo 12, Isaías 14, fosse lançado por terra, não na terra, que muitos ensinam aí. Ele caiu na terra, foi uma cratera lá e danificou a terra, e o Espírito Santo veio lá e reconstruiu o que o diabo destruiu. Não. O Caio que o profeta está falando aqui, lançado por terra, foi tirado do carro, foi exonerado do cargo, foi não exercer mais o cargo, caiu por terra. É isso que o profeta está dizendo assim. Os seus planos, os seus projetos, inimigo, né? Deus chegou primeiro, caiu por terra, foi desfeito, e tu foste tirado do teu cargo. Não será mais aquele que vai guardar nem proteger algo celestial. Aí você vai lá para João capítulo 14, versículo 30. Jesus aí na terra diz que o príncipe deste mundo se aproxima e nada dele tem em mim. Você vai lá para João capítulo 16 e versículo 11, diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo você vai lá e diz assim, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos lá na Bíblia, vamos lá na Bíblia, vamos lá para a Bíblia, vamos lá para a Bíblia, 16, 11, do Evangelho de João 16, 11, vamos lá. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está, eu vejo o verbo, já está, ou seja, pretérito do passado, já está julgado, já está condenado, já está julgado, já está condenado, já está julgado, já está condenado. Você entendeu? Não entendeu? Não entendeu? Já está condenado, já está julgado. Agora, raciocine comigo. Como milhares de pessoas vai seguir um condenado, um ex-presidiário, um julgado? O que ele tem de bom para passar para os seus seguidores, para os seus discípulos? O que o discípulo espera de um condenado, de um julgado? A palavra é verdade. Passará o céu e a terra, as minhas palavras não hão de passar. João 17, minha palavra é a verdade. Entendeu? Você que está seguindo aí o inimigo,
O que Ele tem para oferecer para você no futuro, no presente e no futuro? O que você espera? O que você espera? Apocalipse capítulo 20. Veja, quando foi tirado do cargo, as suas forças, a sua patente, foi lá embaixo, perdeu a sua patente, perdeu a sua autoridade e ficou submisso não só a Cristo, mas submisso a anjo. Não é só Jesus, não. Por isso que Jesus falou assim: em meu nome expulsarão os demônios, porque o demônio não pertence a esta terra, a terra dele não é aqui. Por isso assim, em meu nome expulsa ele, que ele não é daqui. Está entendendo? Não é para se ficar apavorado. Tem crente que a pessoa se manifesta na igreja e corre com medo. É isso que Paulo está tentando passar, uma força espiritual, uma firmeza em Cristo Jesus, que tudo está vencido, tudo está ganho. Aí o versículo lá em Apocalipse, vamos lá, vamos para o Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler juntamente comigo? Apocalipse 20, versículo 1, versículo 2. E vi descer do céu um anjo. Isso Jesus revelando para João. João viu descer um anjo do céu, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. A chave e a cadeia estavam na mão de quem? Do anjo. João viu. O que esse anjo veio fazer? Versículo 2. Ele veio fazer, prendeu o dragão. O que o anjo veio fazer? Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então ele está submisso a este anjo. A este anjo. Cristo está ensinando todas as coisas. Cristo manda nos serafim, Cristo manda nos querubins, Cristo manda nos arcanjos, Cristo manda em cima do céu, embaixo da terra, em cima da terra. Isso que eu quero falar para você. Agora, um anjo passou a mandar naquele que guardava as coisas sagradas de Deus, aquele que tinha uma patente diante de Deus. Sabe o que é um querubim? Um querubim chama-se aquele que guarda, ungido, aquele que está na presença, que guarda o que Deus. Quem está guardando é do que? Os querubins, que ele guarda aquilo que é de Deus. Ele saiu de uma guarda, né? Ele foi expulso, né? E agora um anjo. A Bíblia não está dizendo que é um arcanjo, ele está dizendo que um anjo agora prende ele. Quer mais? Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Vamos lá. Vamos aprender, aluno, vamos aprender. Vou ver até onde foi a força dele, vamos aprender. É Bíblia. Se a Bíblia não for a verdade, se você não crê na Bíblia, por que você está estudando a Bíblia? Se é ela que nos revela quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo, é a Bíblia. É a Bíblia. O livro mais vendido do mundo. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Achou? Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Vamos ler? Vamos finalizar esta aula maravilhosa. Você sair aí mais poderoso, sair soltando fumaça pela boca e falar línguas estranhas, receber o dom de Deus e dizer assim: de hoje em diante eu vou mudar a minha vida. Não vou ser mais aquele crente, cabeça baixa, o fraquinho, não. Vou ser o forte. Eu quero trabalhar para o Senhor com toda a força e poder, e manda o Espírito Santo dar força para você. É isso que Paulo está dizendo assim: eu me alegro, eu oro por meus crentes, eu oro por eles, a força que a vocação de Deus chamou, o esforço que estão fazendo, a eficácia que estão fazendo, eles estão ali entregando a sua vida a Cristo, estão indo à luta, estão indo divulgando o Evangelho de Cristo, você está expandindo em toda ali a comunidade judaica. Capítulo 9, versículo 11.
Apocalipse. E tinha sobre si um rei. Esse rei aqui não é Jesus. E tinha sobre si um rei. O próprio Deus nomeou um rei para mandar no diabo. Sem ser Cristo. Não. Cristo é o nosso rei. Todos os reis da terra, ele é rei dos reis. E todas as autoridades civis, é senhores dos senhores. Ele é. Acabou. Então, o versículo diz assim: e tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Sabe aquele anjo do Apocalipse lá? Recebeu a patente de rei. Para quê? Em hebreu era o seu nome Abaddon. E no grego Apolion. Então você vê aqui, no grego, como é o nome dele? Abaddon. E no grego Apolion. E tinha sobre si o rei. Quem é o rei? O arcanjo? Serafim? Querubim? Não, um anjo do abismo. Pronto. Acabou. Até aqui. Um anjo agora passa a mandar nele. Um anjo. É? Entendeu? Paulo está dizendo passar? Cristo. Maior nome. Em cima dos querubim. Em cima dos serafim. Em cima dos arcanjos. Acima de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. Deus dá uma força para o anjo para dominar a antiga serpente, o dragão, Satanás, o diabo. Amém? Aqui, a força dele, o crente mais fraco da sua igreja, você que se acha fraco, você é mais forte do que ele. Sai dessa escola dominical com esse pensamento: eu sou um cristão. Se você é homem, se você é mulher, se você é adolescente, se você é jovem, se você é criança, eu sou forte. Deus me deu essa unção de domínio, derrotar o gigante e desfazer toda a obra do diabo. Vai crendo nisso. Sai aqui com esta lição poderosa, que é mais uma injeção de ânimo, de unção na vida do aluno que Paulo quer passar. E sai aí divulgando esse nome maravilhoso. As perguntas, eu vou passar aqui o questionário para você. Resposta à iluminação espiritual do crente. Responda: quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? As bênçãos espirituais são a eleição, predestinação, filiação do dons espirituais em Cristo. Entendeu? Está aqui. Segunda lição: qual é o motivo da oração de Paulo pelos salvos? Qual é o motivo? Qual foi o motivo? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência da grandeza do poder de Deus. Cite 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Qual 3? Paulo apresenta 3 exemplos refutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Mesmo Paulo assim: onde está a morte, seu grilhão? Onde está a morte, seu grilhão? O crente, ele nasce 2 vezes. Nasce fisicamente e espiritualmente. Mas ele morre só uma vez. Qual, pastor? Fisicamente. E a segunda morte para o crente não tem. Agora o ímpio, ele nasce uma vez e morre 2. Nasce materialmente, morre fisicamente e morre espiritualmente, que é a segunda morte. Entendeu? Então, ressurreição de Cristo. A sua ascensão à direita de Deus. E a terceira, a sua elevação acima de todo o domínio. Segunda lição: como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo. Como é descrevida a ressurreição de Cristo? No Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra e o poder de Deus Pai. Atos 2, versículo 24. A única pergunta questionária é essa: qual o duplo de benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Qual o duplo? O resultado desse triunfo
desta guerra, desse triunfo, dessa vitória, dessa batalha ganha, né? Benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez em Cristo cabeça da igreja. Ele sendo cabeça, orientado da paz, conselheiro, ele é Cristo. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena em Cristo Jesus. Amém? Está aqui. Que Deus abençoe. Eu sei que eu passei do tempo meio fadonho, mas o estudo da Bíblia é isto. Se você quer aprender, tem que ter paciência. Se você quer aprender algo de Deus, você tem que deixar um tempo reservado. Se você quer dar o melhor de si para Deus, nem todos têm o privilégio do conhecimento como este. Mas se você tem um desejo de passar isto para aqueles que são desinteressados de buscar o conhecimento, para aqueles que não querem nada de conhecimento, que é pula-pula, ou para aqueles que estão entrando agora, né, no exército de Cristo, novo convertido, você passar esse conhecimento para ele, porque ele seja fortalecido. Amém? Este é o meu trabalho, e o seu trabalho é divulgar Cristo, o seu poder, na vida daqueles que ainda não conhecem o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que tenha um bom fim de semana, em nome de Jesus. Se Ele não voltar, a próxima semana estamos aqui juntos, estudando a Palavra de Deus, e é muito bom, que é gostoso. Fosse por mim, passava a noite toda, mas o nosso tempo tem que ser um tempo, pouco a pouco, ser um maná. Vamos começar um pouco do maná. Todo dia nós comemos maná. Maná, todo dia ele tem um gosto. Hoje ele tem um gosto de carne seca. Amanhã já é o gosto do maná, já é diferente, de camarão. No outro dia já é o gosto dele, já é de chocolate. E assim vamos cada dia até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.